A primeira dica que eu tenho para você é aprender gramática. Tem que aprender gramática. Quando você está ali começando, você até consegue falar algumas frases e pegar algumas coisas por cópia, né? Você vê alguém falando e você usa aquela mesma frase, mas você usa naquela situação que você viu a pessoa utilizando. Se você quiser ter o domínio daquela frase, por exemplo, se você quiser usar em mais contextos, você precisa ter a noção de gramática para você saber empregar aquelas palavras, aquelas frases da maneira certa. A gramática é uma coisa que assusta muita gente, mas não é difícil. Eu juro pra você que não é difícil. Se você pegar para estudar algumas coisinhas, se você pegar alguns esquemas da língua, se você prestar atenção na gramática do próprio português e começar a observar essas coisas, vai ficar mais fácil para você. Não dá para ser um bom falante de nenhuma língua sem ter pelo menos um pouco de noção de gramática. Você não precisa saber tanto de gramática quanto um professor. Tipo, o professor ele vai saber como que usa o Future Perfect Continuous e todas as exceções, as regras. Você não precisa chegar nesse nível. Mas você precisa saber o que é um verbo, o que é um sujeito, o que é um objeto, o que é um pronome, o que é uma preposição, para que você possa empregar essas coisas da maneira certa. A segunda dica é praticar todos os dias. Tem muita gente que vai pegar para praticar inglês e leva como a galera vai para academia, né? Ah, eu vou na academia 3 vezes na semana. Só que com o inglês é pior ainda, né? Ah, eu vou praticar ali a minha aulinha de inglês uma vez por semana. Não é o suficiente. Falar uma língua, falar inglês é uma coisa que exige hábito. É uma série de coisas que você precisa fazer com a qual você precisa se acostumar. E você não vai se acostumar se você não fizer isso todos os dias. E quando eu falo todos os dias, eu não estou falando que você precisa sentar 3 horas para estudar todos os dias. Você precisa ter contato com o negócio todos os dias. Então, se você ao longo da semana estudar 10 minutinhos por dia, 10 minutinhos que seja, sabe? Para aprender uma musiquinha, de repente analisar uma frase, analisar um tweet uma vez no dia. É melhor do que você estudar 1 hora inteira por semana. 10 minutinhos por dia é melhor do que 1 hora por semana. Um pouquinho todos os dias é melhor porque vai refrescar a sua memória com mais frequência. Se você vê o inglês uma vez na semana, aí depois você vai esperar 7 dias para ver de novo, a nossa memória não é boa, assim. Eu não sei você, mas eu não lembro direito nem o que eu comi ontem, né? Então, se você praticar um pouquinho todo dia, você também vai fortalecer a sua memória para praticar. Tem que praticar todos os dias. Ainda mais o inglês, que é mais fácil, sabe? Você consegue praticar enquanto você tá no banheiro, sabe? Você senta lá, você leva o seu celular e você vê um shortzinho, um TikTokzinho em inglês, você vê um reelzinho em inglês, você bota ali uma letra de uma música para você analisar, sabe? Então, o inglês ele é fácil de aprender porque é fácil de praticar todo dia, mas tem que praticar todo dia. E isso leva a gente para a dica número 3, que é o seguinte: se você vai já praticar todo dia, é muito importante que você pratique com algo que você goste. Já que você vai ter que ver aquele negócio direto, faça com alguma coisa que você goste. Tem muito professor que eles mandam você assistir tal filme, ler tal texto, e às vezes é uma coisa que é do gosto do professor, só que para você é muito chato. Então você vai achar a prática chata e aí você vai associar que o inglês é chato, mas não é o inglês que é chato. Às vezes é só o material que você está usando para praticar. Então, aproveita que o inglês ele está em todo lugar e não tenha medo de praticar o inglês com aquilo que você gosta. Se você gosta muito de Fórmula 1, vai praticar o seu inglês assistindo os melhores momentos das corridas, por exemplo. Se você gosta de academia, vai ver dica de treino em inglês no YouTube. Se você gosta de ler romance, arruma um romance em inglês para ler. É muito importante que você goste do que você está fazendo, porque aprender inglês já é um negócio difícil. Se você estiver fazendo um negócio difícil de uma forma que você não gosta, aí não tem como sair, né? Você tem que ser justo com você mesmo. Então, pega alguma coisa que você gosta bastante de aprender, alguma coisa que você tem contato, algo que você já tem uma afinidade e faça isso em inglês, porque vai facilitar muito para você. Para mim foi assim, eu aprendi muito do meu inglês com videogame, que eu adorava quando era moleque, aprendi muito com música de rock, que eu gostava também por causa do meu pai. Então, pega algo que você goste. Mas isso também leva a gente para a dica número 4. Tem coisas que os professores passam
que a gente precisa fazer. Então, cara, você vai ter que fazer uns exercíciozinhos de gramática. Você vai ter que fazer uns exercíciozinhos de listening. Você vai ter que escrever o que o seu professor manda você escrever para você ficar melhor. Então, a minha próxima dica é o seguinte: você precisa aprender a gostar do que o professor te manda fazer. Tem algumas coisas que não tem jeito. Se você quiser aprender inglês, você vai ter que fazer exercício de verbo to be para você acertar o seu verbo to be. Você vai ter que fazer exercício para aprender a diferença entre present perfect e past simple, por exemplo. Vai ter que fazer. Então, algumas coisas você vai ter que aprender a gostar. Tem que gostar daquilo que o professor passa, porque vai ficar mais fácil para você. E gostar desses exercícios é uma opção. Você que escolhe. Se quando você for fazer os exercícios, você parar de reclamar e você fingir um entusiasmo na hora que você está fazendo, uma hora esse entusiasmo vai ser verdadeiro. Você vai transformar o fingimento na coisa fingida, entendeu? Então você tem que aprender a gostar do que o teu professor está te passando, porque vai facilitar a sua vida e a dele também. E a minha dica número 6 é fazer exercícios. Tem que fazer exercício, você vai ter que repetir várias vezes lá como que você faz o verbo to be, você vai ter que fazer aqueles exercícios para solidificar na sua memória como que é a estrutura de determinadas coisas. Às vezes, quando o professor está ali explicando, você entende, e você realmente entende. Só que entender algo na teoria e aplicar esse negócio na prática são duas coisas diferentes. Então você precisa fazer esses exercícios para você se acostumar a aplicar aquele negócio no mundo real. E muitas vezes os exercícios eles vão colocar as coisas de uma forma que a gente não está acostumado. Muitas vezes a gente gosta de fazer frasezinhas positivas, né? Eu fui em tal lugar, eu gosto de fazer tal coisa, eu conheço tal pessoa. Mas aí a hora de você fazer uma frase negativa, a galera esquece do do, ao invés de falar don't, ela fala not só, e que não pode. Então, quando você faz os exercícios, ele vai colocar para você uma variedade de situações positivas, negativas, perguntas, que vão te deixar mais familiarizado com isso. E você vai errar menos na hora que você precisar usar e vai entender melhor quando alguém usar com você. E a minha dica número 7 é que você precisa praticar as 4 habilidades. Tem aquela galera que quer ir aprender inglês, eu só quero aprender conversação. Não existe isso, tá bom? Não tem como você só falar inglês. Porque se você faz só a conversação, você vai perder um monte de coisa que tem a ver com a gramática, que tem a ver com listening, que tem a ver com writing, com reading. E quando você pratica uma habilidade, você melhora a outra. Por exemplo, se você pegar para ler um livro, você está lá praticando o seu reading, certo? E durante a leitura, você vai aprender várias palavras, você vai ver construções de frases que a gente normalmente não vê, e isso vai melhorar o seu speaking. Então, não é que você precisa aprender o reading em detrimento do speaking. Não, uma ajuda a outra. E outra, se você não pratica as 4 habilidades, inclusive as 4 são reading, que é a leitura, writing, que é a escrita, speaking, que é a fala, e listening, que é o ouvido. Se você não pratica as 4, você sempre vai ser aquelas pessoas que falam: eu entendo, mas eu não consigo falar. Eu leio, mas eu não sei escrever. Sabe? Que são pessoas que aprenderam pela metade. E essas pessoas que aprendem as coisas pela metade nunca vão ter um inglês satisfatório. Então você precisa praticar as 4. Claro, se você é um cara que você é um escritor, aí você precisa praticar a sua escrita mais do que a sua fala, por exemplo. Se você é uma pessoa que dá palestras em inglês, ou que você quer fazer isso, você precisa praticar mais o seu speaking do que o seu writing. É verdade. Você pode dar um foco maior para uma ou para outra, mas o que não pode acontecer é negligenciar uma habilidade. Precisa praticar as 4. E a minha dica número 8 é repetição. Tudo que a gente aprende por repetição, e o inglês não é diferente. Quanto mais você repetir alguma coisa, melhor você vai se dar com ela. Eu lembro até hoje, quando eu estava numa faculdade de letras, e a professora passou pra gente um vídeo em inglês do Hugh Jackman. Hugh Jackman é australiano. E quando a gente assistiu aquele vídeo, veja, eu já era professor de inglês, eu não entendi nada do que ele tinha falado. Nada. Eu fiquei até em choque. Eu falei, como que eu sou professor de inglês e não entendi nada do que esse cara falou? Mas aí a professora tranquilizou a gente. Calma, assiste de novo. Aí a gente foi repetindo, e quanto mais repetia aquele vídeo, mais eu entendia.
Eu estava começando a associar as palavras que ele estava falando. Acontece que eu só não conhecia aquele sotaque australiano que o cara tinha. E quanto mais foi repetindo, mais eu fui me acostumando com aquele sotaque, de forma que depois de, por exemplo, assistir aquele vídeo umas 10 vezes, eu já estava entendendo tudo que ele estava falando. E a professora de inglês não fez nada, ela não explicou nada diferente, ela só botou a gente para assistir aquele vídeo várias e várias vezes. Tem coisas que a gente só aprende, absorve, internaliza com repetição. Então, se você não consegue cantar aquela musiquinha ainda, repete. Tenta de novo. Se você não entendeu o que aquele cara falou, não desiste. Repete, repete, repete. Ah, eu não consigo discernir as palavras que ele está falando. Então repete, repete, repete. Para você se acostumar com aquele som e para você ficar bom naquilo. Repita frases, repita vídeos. Escreva vários textos sobre o mesmo tema. Repete a construção de pensamento para você entender como é que aquilo funciona. Repetição é a chave do aprendizado para qualquer coisa e para o inglês também. E a minha dica número 9 é você imitar as outras pessoas. Muitas vezes a gente não tem muita coisa na nossa cabeça, sabe? Especialmente como o inglês é a nossa segunda língua, a gente não sabe muito bem como falar, como expressar, quais palavras usar, né? Pois então, imite quem já sabe. Pega algum filme que você gosta, algum personagem que você acha legal e imita ele falando. Veja algumas palavras que ele usa e usa você quando você for falar inglês. Veja alguma frase que você gostou num livro e tenta imitar isso, aplicar isso na sua vida. E quando eu falo imitar, é imitar mesmo. Você assistiu um filmezinho, você gostou do personagem falando aquela fala, imita ao pé da letra tudo que ele fala e imita também o tom que ele usa. Então, se o cara grita, "We gotta get out of here", você não pode colocar na sua vida, "We gotta get out of here". Não, você tem que imitar o mesmo tom dele. Então, se ele grita, "We gotta get out of here", você tem que imitar também, "We gotta get out of here". Porque aí você vai começar a pegar a forma como eles se expressam. Em inglês eles se expressam, eles mostram o sentimento com ritmos diferentes do português. E você só pega isso imitando. Então imita a gente mesmo. Imita palavras, imite frases, imite ritmos, imite cenas de filmes, porque aí você vai desenvolver a sua própria consciência com o inglês conforme você for imitando essas pessoas. E a minha última dica é muito importante, que é você não ter inveja do inglês das outras pessoas. Por 2 motivos, tá? O primeiro motivo é que a inveja te coloca para baixo, você perde confiança, né? Porque você fala, nossa, eu não sou tão bom quanto a outra pessoa. E quando você tá para baixo, quando você perde confiança, você vai tentar menos, você vai ser menos bem-sucedido. Então, se você se colocar para baixo, você vai estar se sabotando. Então, não se compare com as outras pessoas, faça o seu para você desenvolver a sua própria confiança e para você conseguir fazer o que você precisa fazer. E o segundo motivo é que, nossa, eu queria ter um inglês igual ao seu. Então, todo mundo quer o resultado, né? Mas ninguém sabe o que tem por trás. Quando você me vê falando inglês, por exemplo, nos vídeos que eu tenho aqui no canal falando inglês, eu queria ter inglês igual ao seu. Tá, mas eu tô praticando essa parada há 10 anos. Eu tô 10 anos praticando todo santo dia. Eu já fui para outros países conversar com as pessoas em inglês. Às vezes eu fico horas elaborando aulas para os meus alunos, pensando na forma certa de ensinar tal coisa. Então, o resultado que eu tenho é um resultado de muito, muito trabalho, que não dá para ver, né? Não dá para ver. Você não vai ver 10 anos de prática de inglês. Você não me vê repetindo vídeos 20 vezes até aprender. Você só vê o resultado. Então, quando você se compara com as outras pessoas, você acaba desvalorizando o que a outra pessoa tem também. Eu quero ter um inglês igual ao seu. Bom, é só você praticar igual a mim. Entendeu? Então, a inveja, ela denigre você e ela também denigre o trabalho da outra pessoa. Então, a inveja, ela mata o desenvolvimento e mata também a sua admiração pela outra pessoa. Entendeu? Se você, ao invés de falar, nossa, como será que essa pessoa
tem um inglês assim. E aí você vai lá e pergunta para ela, aí sim você vai estar com o frame correto, porque você vai perguntar para ela do trabalho que foi necessário, e como você pergunta como, você também está com essa atitude de fazer também. É isso daí, 10 dicas para você aprender inglês, aplique elas, e se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo para a gente poder resolver para você. Também no link da descrição você vai entrar no meu grupo do WhatsApp, onde a gente pratica inglês todos os dias. E em breve eu também vou lançar um curso de inglês para você perder o seu bloqueio em inglês. Eu vou lançar primeiro no grupo do WhatsApp. Então entra lá para você não perder nada. É isso daí, dá um gostei nesse vídeo, compartilha com quem também precisa aprender inglês e eu vejo você na próxima.